Bom dia, estudantes, bom dia, professores, gestores, pais e responsáveis que irão acompanhar a nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Isaac e agora meu colega se apresentando. Oi, Isaac, bom dia. Bom dia. Queria agradecer o pessoal que está assistindo a aula, os alunos em meio a esse momento tão difícil que nós estamos passando. Gostaria de pedir também que os alunos pegassem agora caderno, lápis, borracha, todo o material que for preciso, o caderno do aluno também, para poder aproveitar a aula com maior efetividade. Eu vou estar controlando o chat aqui de vocês e eu queria dar alguns avisos também. Eu gostaria que vocês, em primeiro lugar, respeitassem, não flodassem. Flodar é o termo que a gente usa com mensagens desnecessárias, né? Para que a gente possa Chique. acompanhar direitinho. Em todas as aulas, os alunos estão participando bastante, acho que com vocês também. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, sobre razão, que é base também para entender conceitos de proporcionalidade, de funções mais para frente. Enfim, né, vamos deixar que o Isaac fala mais sobre isso. A ideia da aula de hoje é darmos continuidade à fração e suas diferentes representações. Na aula anterior, da semana passada, nós vimos o que é uma fração e também rapidamente o conceito de razão, de probabilidade, né, professor? Sim, sim. Será que E o de, pessoal se e de recorda? porcentagem. Então, por isso, na tela para vocês, razão. Na aula anterior, razão, a gente viu que razão é uma relação entre duas grandezas. O que é grandeza? É tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, eu posso saber quantas canetas tem nessa mesa. A gente pode medir nossa altura, Você nós sabe quanto podemos que é a minha medir altura, nosso Isaac? tempo. Professor Rafael, a sua altura, comparando com a minha, eu acho que eu fico um pouco sem graça, mas a altura do Rafael é um número. 2 metros e 2 centímetros. Para que tudo isso, né, Isso gente? é Mas realmente não, uma grandeza. isso daí é uma grandeza, mas Brincadeira, gente. não, a gente sempre brinca disso daí. Então, essas grandezas, a gente agora hoje vai trabalhar umas atividades como forma de aprofundamento. Então, o tema da aula hoje é razão. Da próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais em porcentagem. E na aula seguinte, né, na terceira aula dessa semana, nós falaremos sobre probabilidade. Tudo bem? Então, razão. Peguei algumas coisas da aula anterior, né? A gente tem um mapa do nosso país, um mapa do Brasil, só para a gente relembrar que uma das formas que a razão é representada é por meio de escala, onde a cada 1 centímetro do mapa representa tantos quilômetros do tamanho real. Né? Então, tem esse mapa no caderno do aluno, tem essa explicação aí para vocês. Agora, professor Rafael, esse mapa aqui é de qual estado, professor? Será que os alunos responderiam aí, enquanto isso no chat, enquanto a gente vai falando? Será? Vamos ver se eles respondem aqui no chat. Acho que essa é fácil, hein? Então, enquanto a gente vai falando, daí você vai me passando as respostas que estão surgindo no chat. Ok. Voltando a esse mapa, olha só como é que é feita a leitura da escala. Vocês percebam que eu destaquei, que nós destacamos ali, um valor que aparece no canto inferior direito aí da sua tela, que é o que indica a escala. Nós temos um trecho com a cor preta e um outro trecho com a cor branca. O que significa essa escala? Quanto será que vale cada centímetro para essa escala? Olha, qual é o intervalo? De 0 a 40, de 40 a 80. Então, professor Rafael, esse mapa tem uma escala de 1 centímetro para 40 quilômetros. Cada 1 centímetro desse mapa equivale a 40 quilômetros da distância real. Você sabe, Isaac, isso me vem na memória um caso muito interessante que um professor de matemática me ensinou na época da escola. Ele falou que é possível achar a distância entre duas cidades ou dois pontos com uma régua usando o mapa. Com uma régua, porque a distância reta entre essas duas cidades, você tem os pontos que precisa, pega a sua régua, vê qual a distância que dá na régua, supondo que dê 20 centímetros.
né? Se você for uma escala igual a essa, de 40, 20 centímetros vezes 40 quilômetros. É isso aí. 20 vezes 40 vai dar mais ou menos 800 quilômetros, né, se eu não me 800 engano. quilômetros. Mas aí a gente tem que lembrar que é uma distância retilínea, ou seja, a gente está desconsiderando que as estradas têm curvas, né? Tem Sim. Tem parada. tem paradas, tem outros caminhos que acabam sendo feitos, porque às vezes tem uma montanha bem na frente e você não tem como passar por dentro dela se não houver um túnel, né? Isaac, é engraçado, né, que antigamente a gente tinha esses argumentos, né? Bom, eu não sou tão velho assim, mas eu fazia isso para calcular a distância, o tempo e tudo mais, né? Hoje em dia tem aplicativos que você coloca um ponto e outro lá, ele já calcula direitinho o tempo, hein? Já calcula Como as coisas direitinho. mudaram, né? Para vir para cá mesmo, professor Rafael, o aplicativo ele estava dando a distância, ele dá a distância e calcula aproximadamente o tempo que você vai chegar, considerando trânsito, tempo de sinais do trânsito, né, dos faróis, enfim. Então, no próximo slide, essa escala, né, reforçando, explica que a cada 1 centímetro do mapa representará 40 quilômetros do tamanho real. Então, já é uma atividade para vocês, tá? Para determinarmos a escala, devemos compatibilizar as unidades, ou seja, deixar as unidades de mesma medida em centímetros. Então, presta atenção. A unidade de medida é centímetro. E ali a escala está em quilômetros. Então, esses 40 quilômetros, eles devem estar em centímetros. Ok? Sabendo que 1 quilômetro é igual a 1000 metros e que 1 metro é igual a 100 centímetros, qual é a escala desse mapa em centímetros? Vale lembrar que, estudantes, não é para copiar a questão, não há tempo suficiente para vocês copiarem, tá? Vai ficar o exercício na tela e vocês utilizarão um caderno, uma folha de sulfite, enfim, um material que você tenha para apenas efetuar as respostas. E assim que você conseguir realizar as respostas, encaminha para o nosso colega aqui, Rafael, para que a gente possa falar seu nome e você mostrar que está participando aqui da aula com a gente. É isso aí, pessoal. Vão respondendo no chat, eu vou estar acompanhando. Quanto tempo você deu para eles, Isaac? Olha, para essa atividade, eu vou dar 3 minutos. 3 minutinhos é o suficiente? 3 minutinhos. Então tá bom. Lembrando, pessoal, coloca a resposta completa, tá certo? Certo. Bom trabalho para vocês.
Olá, pessoal, estamos de volta. O chat está bombando aqui, o pessoal respondendo bastante. Muitos acertaram também. Cauã, Rafaela, Gabriel, Abel, parabéns para vocês. Bom, não sei se eles acertaram, né? Eu fiz aqui uma conta aqui mentalmente, saiu 4 milhões. Mas muitos colocaram, Isaac, muitos mesmo, colocaram 400 mil. Um fato curioso também, a galera, não sei, deve estar achando que está no YouTube, estão colocando 400k, uma anotação de visualizações do YouTube, hein? Galera atualizada, a gente quer um pouco menos atualizado em algumas coisas, Mas né? aqui a gente está querendo a resposta em centímetros, tudo bem, pessoal? Bom, agora o Isaac está ali, ele vai responder na lousa com vocês, prestem bastante atenção, não só no resultado final, mas como que ele faz a resolução. É um cálculo muito usual. Vamos lá, Isaac? Lembrando que a resolução, eu vou fazer de uma forma, porém outros tenham utilizado uma estratégia diferente que valida também a resposta, ok? Então, primeiras informações que nós temos. É sempre bom, quando vocês forem realizar uma situação problema, anotar os dados que tem. A gente tem que 1 quilômetro são 1.000 metros, nós temos que 1 metro são 100 centímetros, ok? E que está querendo saber o quê? 40 quilômetros em centímetros. Então, se eu tenho cada quilômetro 1.000 metros, temos que 40 quilômetros vezes 1.000 são 40 mil. Responderam 40 mil, né, professor? Não, responderam muitos, responderam 400 mil. 400 mil? Isso, ou 400k. Ou 400k. Olha, se cada metro vale 100 centímetros, então 40 mil metros é 40 mil vezes 100. Ok? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, nós temos 4 milhões. Ah, então o pessoal que eu falei no início acertou. Né? 4 milhões. Então, pessoal, a escala aqui, a escala desse mapa está 1 para 4 milhões de centímetros. Lembra que na aula anterior nós vimos as diferentes formas de representação de uma fração. Então, eu posso representar aqui por meio da divisão ou por meio de fração. Ok? Ah, Isaac, mas eu trabalhar com 1 centímetro está para 4 milhões de centímetros, eu prefiro muito mais usar 1 centímetro corresponde a 40 km. 1 centímetro, então, aí assim, a gente mas é bom o pessoal entender também quantos são. Porque alguns mapas, para entender a escala, eles apresentam dessa forma, em centímetros, né? Sim. No caso próprio da apostila, tem uma atividade que ela transforma 250 quilômetros em centímetros para dar a razão e as grandezas estarem com a mesma unidade de medida. É isso aí, muito bom. Tudo Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Agora nós temos 2 atividades para vocês. A primeira fala sobre a idade de Joana e a idade de Camila. A segunda fala sobre o peso líquido de um produto e o peso bruto. Professor Rafael, o que seria o peso bruto de um produto? O peso bruto é o peso real mesmo, é a quantidade, né, que ele tem. O peso líquido é a capacidade daquele objeto. Peso bruto é o produto que você tem, contando com o que contém dentro daquela embalagem, mais o peso também da embalagem, né? O peso líquido é somente o conteúdo da embalagem. Eu vou dar um exemplo simples. Quando você, de repente, tem a oportunidade de ir num restaurante que oferece self-service, você tem o peso do prato e tem o peso da comida que você pegou. Sim. É justo você pagar pelo preço do prato? Pelo peso do preço do prato? Claro que não, até porque eu não vou comer o prato, né? Então, o que eles fazem? Eles, na balança, eles tiram o peso do prato para que só seja calculado o preço líquido, ou seja, o preço daquilo que você vai consumir, tá?
Então, nós vamos dar 5 minutos para vocês realizarem essa atividade aí na casa de vocês, tudo bem? Tá, pessoal, só lembrando que são 2 perguntas. Então, assim, se organizem na hora de responder no chat. Por exemplo, resposta 1, 2 pontos, coloca a resposta. Resposta 2, 2 pontos, também coloca a resposta. Porque o pessoal já está respondendo já, mas aí eu não sei se é da primeira resposta, da segunda, ou se o pessoal esqueceu. Tudo bem? Então, 2 atividades para vocês. Quanto tempo, Isaac? 5 minutinhos. 5 minutinhos? Beleza, vamos lá.
Olá, pessoal, estamos de volta. O pessoal do chat está respondendo bastante. Poucos acertaram. Eu tinha pedido para o pessoal se organizar. Resposta 1, resposta 2. Muitos estão falando 50 gramas, falando que a idade de Joana, que Camila é mais velha que Joana, mas acho que poucos entenderam que era para ser feito, certo? Vamos ver aqui. O primeiro respondeu, que é um aluno que respondeu, não sei se está certo, Isaac. Ele falou assim, qual que é a razão entre a idade de Joana e a idade de Camila? Olha só a interpretação. Ele me disse que a idade de Joana, a cada 2 anos de Joana, Camila tem 3 anos. É quase mais ou menos. Então, gente, razão é uma relação entre grandezas, é uma forma de se escrever em fração. Então, toda vez que tiver uma atividade que é para solicitar uma razão, determine, escreva na forma de razão, você vai colocar na forma de fração, né? Então, aqui, qual que é a razão entre a idade de Joana e Camila? Joana tem 20 anos, Camila tem 30 anos. A razão é de 20 para 30. Pronto. Aí, alguns alunos, eles simplificam. O certo é você simplificar essa razão. Se eu dividindo aqui por 10 direto, e dividindo por 10 direto, nós temos a razão 2 para 3. Ou seja, a cada 3 anos da idade de Camila, equivalem 2 anos da idade de Joana. É isso aí. É até interessante, Isaac, se você pegar essa resolução e pensar na prática, é só uma divisão, é super simples. O cálculo de razão não é difícil. Lembrando que eu posso representar assim ou assim. 2 para 3. Pois Isaac, poderia fazer essa divisão também? 2 dividido para 3? Podemos fazer. Daí a gente vai encontrar a forma o quê? Decimal, né? Então aqui, se eu pegar 2 e dividir por 3, 2 é menor do que 3, correto? Então, eu já sei que vai dar um número menor que o inteiro, 0, coloca 0. 3 para 20, 6. 18, sobram 2. 0 de novo, 6, sobra 2. Isso daqui vai dar o quê, então, professor? Vai dar uma dízima periódica, né? Uma dízima periódica. Infinitamente valor, será o número 6 aí, né? É, uma dízima com período 6. Mas esse exercício, a ideia é que vocês, quem conseguiu, de repente não conseguiu passar aí, que chegassem pelo menos aqui. E, obviamente, o mais completo aqui. Tudo bem? Muito bom. Mesma coisa aqui na atividade 2. Peso líquido, 200 gramas, certo? Peso bruto, 250 gramas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais 1 minuto para vocês colocarem em razão peso líquido e peso bruto. Mais uma chance para vocês, hein? 1 minutinho para vocês. Bora lá. Olá, pessoal, estamos de volta. Estou muito feliz. Acho que depois do primeiro exemplo, você deu uma chance para ele. O pessoal acertou, muita gente acertando aqui. O Gabriel, a Maria,
o Gustavo, a Juliane, muito bom. Muitos alunos não simplificaram, apenas alguns simplificaram. E até perguntaram assim, mas precisa simplificar? Bom, eu acho importante simplificar, sim, Isaac. Sempre que você for realizar uma avaliação e for, de repente, de alternativas, professor Rafael, a gente sabe que a resposta estará na forma simplificada. Então, é bom, sim, a gente sempre simplificar, tá? Então, vamos lá. A razão entre peso líquido e peso bruto. A razão é 200 para 250. Se eu simplificar aqui, professor, eu já vou simplificar direto por 50, tá bom? Eu faria por 10 primeiro, mas por 50 Pode acho ser bem mais por rápido. 10, ó, você pode começar a simplificar por 2 e depois vai indo. No final, todos os valores que você simplificou, se você multiplicar, vai dar 50. Muito bom. Né? Mas aqui, por questão de gestão de tempo, a gente já está fazendo mais direto aqui. Então, quem simplificou, 200 dividido por 50 são 4, 250 dividido por 50 são 5. Então, a razão de 4 para 5, o que significa? A cada 5 gramas do peso bruto, essas 5 gramas, 4 gramas vão conter o peso líquido desse pacote, né, que foi desenvolvido. E se efetuar a divisão, deixa eu ver se eu estou certo, é 0,8, né? Se nós efetuarmos a divisão, 4 dividido por 5 vai dar 0,8. 8. Olha só, eu vou até fazer um gancho, Isaac. Esse 0,8 significa que o peso líquido corresponde a 80%. 80%. Daí na aula de porcentagem a gente vai utilizar essa ideia aí com vocês. Só dá o gancho para vocês, hein? Tudo bem? Bom, agora vamos lá para a próxima atividade. Professor Rafael, você que é um cara de uma estatura elevada, de certa forma, bastante. Você gosta de vôlei? Eu gosto de vôlei, mas o pessoal muitas vezes não me deixa jogar. Fala que eu sou muito alto. Ué, mas o vôlei a pessoa tem que ser alta. Então, fala que é injusto, né? Injusto é eu jogar vôlei. Quanto você tem de altura, Isaac? Não pergunte, por favor. Tudo bem. Bom, mas que a média da equipe é 1,80. Olha só, já tem um exercício. A média da equipe é 1,80. A média da altura entre mim e do Isaac é 1,80. Se eu tenho 2,2... Agora vocês descubram aí, se ele tem 2,2 metros, descubram a minha altura. Mas vamos para a próxima atividade? Então, aí falando em altura, a rede de vôlei varia de acordo com a categoria. A categoria feminina, a rede deve ter uma altura máxima de 2,24 metros. E na categoria masculina, a altura de 2,43 metros. Mas, Isaac, por que a altura da feminina é menor que a altura da masculina? A média da altura masculina é maior do que a média da altura feminina. Então, a gente precisa que a rede da equipe masculina seja maior. Justo, justo. No basquete também, a média dos jogadores, a altura, é maior do que a média das jogadoras. Por isso que também a altura da cesta ela é maior. Muito bom. Então, a gente quer saber qual a razão em centímetros entre a altura da categoria feminina e masculina. Então, presta atenção. Qual a razão em centímetros? Lembra, se 1 metro são 100 centímetros, 2,24 metros, basta você fazer uma continha aí que já acha em centímetros. Agora então, ficou fácil, né? Com o exercício anterior que eles fizeram. Ficou fácil agora. E também de uma jogadora que tem 1,90 em razão à altura da rede. Então, tem duas coisinhas para fazer. A razão entre a jogadora feminina e o jogador masculino de vôlei em relação à altura, e a razão entre a altura da jogadora e a rede de vôlei. Isso, algumas pessoas já estão respondendo, lembrando que são duas perguntas. Então, fala assim, resposta da primeira e resposta da segunda. Use a tecla barra do teclado para indicar a divisão, que é a fração. Eu vou deixar 2 minutinhos para fazer. Bom trabalho.
Olá, pessoal, estamos de volta. Bastante gente respondendo. Muita gente respondeu a primeira, mas não respondeu a segunda. O Miguel, a Júlia, a Emily, muita gente, o Matheus. Bom, vamos lá. A maioria das pessoas, Isaac, respondeu na primeira 224 sobre 243. E algumas pessoas responderam na segunda 112 por 121. Vamos ver se elas estão certas, então. Então, aqui, primeiramente, está em metros. Se eu multiplicar cada 1 metro 100 centímetros, se eu multiplicar por 100, terei 224 e 240. Então, a razão é 224 para 243, certíssimo. Nesse caso, não precisa dividir não, né? Não, nesse caso a gente não precisa, tá bom? Muito bom. A ideia aqui central, até por gestão de tempo, é a gente mostrar a forma de razão aqui das grandezas indicadas. E olha a segunda pergunta. A altura de uma jogadora que tem 1,90 em relação à altura da rede. Então, se é uma jogadora categoria feminina, a rede é 2,24. Então, aqui seria vezes 100, vezes 100, que dá 1,90, e aqui 2,24. Então, 190 para 224, a razão. Tudo bem? Muito bom, Aí, Isaac. lembrando, aqueles que quiserem simplificar, simplifica, tá? A gente não vai simplificar por questão de tempo. Rafael, agora a gente vai para uma última questão que passou no Enem. No Enem, Rafael. 5 minutos. No Enem. 2 minutinhos para fazer? 2 minutinhos. Isso. Prestem bem atenção. Essa questão passou no Enem e vai ficar disponível aqui para vocês, tá? Posso ler para eles? Pode. Passa o slide seguinte, Isaac, já com as alternativas. Aqui, ó, tá falando de um certo teatro que as poltronas são em divididas setores. Em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro. As cadeiras escuras são as reservadas e as claras não foram vendidas ainda. São cadeiras que ainda podem ser vendidas, ok? Então, aqui, 2 minutinhos para vocês responderem a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Falem no chat as respostas aqui. Bom trabalho. Bom trabalho, 2 minutinhos. Olá, pessoal, estamos de volta. O Isaac, você passou uma questão de Enem para o pessoal de 7º ano. E olha só, a maioria respondeu a alternativa A. Alguns colocaram a alternativa C e alguns perdidos, assim, colocaram a alternativa B. Perdidos assim, um ou outro falaram a alternativa B. Bom, 7º ano, já fazendo questão de Enem, será que eles acertaram? Então, para você ver que a importância de a gente ter um conhecimento agora
e carregar esse conhecimento, porque lá na frente você pega uma questão que você estudou lá no 7º ano, de uma matéria que você estudou lá no 7º ano, né? Bom, vamos lá. Cadeiras reservadas. Nós temos quantas cadeiras reservadas? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cadeiras reservadas, 17. Total de cadeiras, bom, alguns acredito que ou contaram uma por uma, ou multiplicaram as cadeiras de uma fila pelo corredor, né? Ah, numa situação como essa, eu multiplico linha por coluna, aí eu já tenho a quantidade total. Que seria 7 vezes 10, que são 70. Então, 70. Eu quero a razão entre cadeiras reservadas e total de cadeiras, certo? Perfeito. Então, a razão é 17 para 70. Alternativa A, parabéns quem acertou. Tá? É interessante, Isaac, se você dividir esse 17 por 70, você tem a porcentagem de cadeiras Você ocupadas. tem a porcentagem, reservadas. né? Então, professor Rafael, na aula de hoje, nós fizemos essa passagem sobre a razão, e é importante reforçar que essa forma de escrita a gente vai utilizar bastante nas próximas aulas, né, professor? Para trabalhar porcentagem, para trabalhar probabilidade, por exemplo. Muito bom. Né? E você queria ver mais alguma mensagem aí no chat? Não, na verdade o pessoal está agradecendo a aula, que a gente está chegando no fim. Muitos estão falando que acertaram. Eu acho que eles aprenderam muito, Isaac, porque no primeiro exercício, muitos erraram, né? Você lembra? E depois o pessoal deslanchou a acertar. E acho que é o que a gente queria mesmo. Quero que o pessoal aprendesse. E aqueles que erraram, gente, é assim, não desanimem, porque a gente tem que tentar. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Um ótimo dia a todos. Obrigado, professor Rafael. Obrigado a presença de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.